Os conceitos de gestão são tão antigos quanto as primeiras formas de organização social. A sociedade, desde tempos milenares, se estruturou por meio de organizações, ou seja, um grupo de pessoas com interesses comuns, famílias, comunidades, tribos, grupos empresariais e políticos, cuja sobrevivência e desenvolvimento dependiam da cooperação, da divisão de tarefas e da troca de recursos. Essas formas de organização baseadas na interdependência pressupõem um certo grau de coordenação, um método administrativo, seja ele inconsciente ou mal formulado. Foi no século XVIII, em meio à Revolução Industrial, que surge a abordagem clássica da administração, baseadas nas teorias de Frederick Taylor. Com foco na racionalização do trabalho operário, utilizava estudos de tempos e movimentos, padronização e especialização para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. Partia-se da ideia de homem econômico, cuja principal motivação era o salário, e de uso de tarefas simples e repetitivas para alcançar eficiência máxima nas linhas de produção. Henry Fayol complementou essa perspectiva, identificando funções como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Embora pioneiras, essas teorias foram criticadas por sua visão mecanicista, pela superespecialização e pela ausência no enfoque na dimensão humana do trabalho. Ao analisar essas teorias, podemos reconhecer a influência de cada uma delas no serviço de saúde. Por isso, tão complexo quanto promover saúde, a sua gestão também é repleta de desafios, sendo fundamental o seu entendimento. Atualmente, as organizações ainda são geridas sob diferentes variações do Taylorismo. O poder está centrado em cargos de chefia, recortados em departamentos e divisões com foco fragmentado, no controle direto de procedimentos técnicos e processos de trabalho rígidos, com pouca autonomia, pouca comunicação e relação unidirecional de poder. Como coloca Gastão Wagner de Souza Campos em seu livro Um Método para Análise e Cogestão de Coletivos, é um autoritarismo, às vezes revestido com palavras doces, parceria, desenvolvimento de RH, flexibilizações enganosas e castradoras. Uma educação para a renúncia, para o medo, para aceitar o cotidiano sem mudanças. Formas de dominação, coerção, a arte de governar os homens sem o chicote da escravidão. Esse comportamento, reforçado por uma lógica autoritária e marcada pela transmissão unidirecional de saberes, reduz o espaço para o diálogo e desvaloriza os conhecimentos locais. Isso resulta na falta de motivação profissional, na ausência de estímulo para o envolvimento ativo e na baixa cooperação dos grupos. Profissionais e usuários não reconhecem o seu papel, adotando uma postura de vitimização, agressividade e se afastando da sua corresponsabilidade. Do mesmo modo que um usuário tende a não aderir a um tratamento que não se encaixe em sua realidade ou desconsidere os determinantes sociais de saúde, profissionais e comunidade também resistem à adoção de normas ou diretrizes que não considerem os contextos de suas práticas. A realidade é que todos aqueles que já ocuparam posição de poder, em algum momento, amparados por sua capacidade técnica ou legal, assumiram-se como detentores do saber, tomando decisões que impactam diretamente a rotina de usuários, equipes de trabalho e comunidade, sem contudo considerar a escuta ou a participação efetiva dos sujeitos envolvidos. Tal postura desrespeita um princípio fundamental garantido por lei, a participação social. O Sistema Único de Saúde, pautado em suas diretrizes, inclui a participação social como um mecanismo para promover uma gestão democrática. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, em 2017, essa participação social permite que a coletividade amplie sua autonomia e sua capacidade na construção do cuidado. Para operacionalizar essa participação, a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, orienta sobre a formação dos conselhos de saúde. Sua composição é paritária e formada por 25% de representantes do governo e prestadores de serviço, 25% de profissionais de saúde e 50% de usuários. Com caráter permanente e deliberativo, o Conselho é um órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, tanto no âmbito nacional, estadual, municipal, como no âmbito local, na Unidade Básica de Saúde. Conforme a Política Nacional de Humanização de 2003, além das instâncias formais, a gestão participativa deve ser incentivada no cotidiano do território, onde de fato o SUS acontece. Instituições mais permeáveis e porosas têm maior capacidade de lidar com as instabilidades e emergências no contexto de crise, pois estão preparadas e dispostas a acionar a sabedoria coletiva dos seus integrantes. Isso exige um exercício ampliado de gestão, o que não é uma tarefa simples e demanda espaço para o diálogo. É necessário oportunizar a participação social para que ela seja de conhecimento de todos e atrativa para a população. Portanto, é fundamental a construção de organizações, de canais livres e simplificados, para uma sociabilidade que estimule e facilite a modificação das relações entre governos, gestores, trabalhadores de saúde e usuários dentro da microgestão da atenção primária à saúde, ou seja, a construção da cogestão. Culturalmente, argumenta-se sobre a baixa capacidade dirigente dos coletivos. No entanto, os equívocos e dificuldades dos governantes não indicam melhor desempenho, considerando seu imenso aparato de apoio como assessores, consultores, programas de qualificação e sistemas de informação articulados. Um modelo baseado na cogestão depende da habilidade e da potência para compor consensos, alianças e implementar projetos, uma aptidão a ser socialmente construída. Portanto, fica o questionamento: como o planejamento participativo pode se tornar uma realidade dentro da microgestão da PS? E ainda, quais os métodos, as influências, os desafios para a implantação do Conselho Local de Saúde? Acompanhe no próximo capítulo.